Pensa só, de um lado do mundo, a humanidade estava dando um salto gigantesco, pisando na Lua. Do outro lado, um país inteiro mergulhava numa crise política super profunda. Apolo 11 e o Brasil dos anos 60. À primeira vista, parecem duas histórias que não têm nada a ver, certo? Mas e se elas fossem, na verdade, duas frentes da mesma guerra invisível? Olha, essa frase, ela ecoou pelo planeta inteiro. Em 20 de julho de 1969, o mundo literalmente parou para assistir. Não era só um homem andando na Lua, era a prova de que o impossível podia acontecer. Uma imagem poderosíssima, transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Tá, mas o que esse salto gigante tem a ver com a política no Brasil daquela época? A resposta para isso nos leva para bem longe das estrelas e nos traz de volta para uma frente muito mais terrestre e, digamos, secreta da Guerra Fria, a América Latina. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa conexão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma ilha ali no Caribe que, de repente, mudou todas as regras do jogo para os Estados Unidos. A Revolução Cubana foi um verdadeiro terremoto em Washington. Imagina só, um país alinhado com a União Soviética a pouquíssimos quilômetros da Flórida. Era o pior pesadelo da Guerra Fria se tornando realidade. E o medo não era só Cuba, não. Era que ela fosse a primeira peça de um dominó, sabe? Que fosse derrubando um país depois do outro aqui na América Latina. Para combater essa ameaça, os Estados Unidos não usaram só espiões e armas. Eles usaram economistas. A grande arma deles era uma coisa chamada teoria da modernização. A lógica era bem simples, na verdade. O comunismo se cria na pobreza. Então, para evitar que novas Cubas aparecessem, era preciso injetar dinheiro e desenvolvimento na América Latina. Claro, tudo sob a supervisão cuidadosa dos americanos. E foi exatamente assim que o governo do presidente Kennedy decidiu lutar essa guerra em duas frentes bem diferentes e, olha, muito, mas muito caras. A estratégia do Kennedy era brilhante nessa dualidade. Para o mundo inteiro ver, existia a corrida espacial. Um espetáculo de tecnologia, foguetes, prestígio, tudo para provar que os Estados Unidos eram superiores. Mas nos bastidores rolava a Aliança para o Progresso, uma guerra de influência travada com dólares e pressão política para manter a América Latina na linha. 257 bilhões de dólares. Esse foi o custo para colocar um homem na Lua, em valores de hoje. É um investimento colossal, né? E ele não foi motivado só pela ciência, não, mas principalmente pelo medo. Os soviéticos já tinham lançado o Sputnik, já tinham mandado o primeiro homem para o espaço. Os Estados Unidos simplesmente não podiam perder essa batalha. E enquanto bilhões de dólares iam para o espaço, uma outra bolada era destinada aqui para a Terra. A Aliança para o Progresso foi vendida como se fosse um novo Plano Marshall. A ideia era a mesma. Assim como o plano original ajudou a reconstruir a Europa e a blindar o continente contra o comunismo, a Aliança ia usar o desenvolvimento para vacinar a América Latina contra a tal ameaça vermelha. E o sucesso ou o fracasso dessa estratégia toda, dessa guerra em terra, dependia de um país em especial: o Brasil, o gigante da América Latina. Olha, o Brasil no comecinho dos anos 60 era um verdadeiro barril de pólvora. A inflação que veio com o JK estava altíssima, aí Jânio Quadros chocou todo mundo ao condecorar o Che Guevara e logo depois renunciar do nada. E no meio desse caos todo, quem assume? João Goulart, o Jango, um líder trabalhista, de esquerda. Lá em Washington, todos os alarmes começaram a tocar na mesma hora. Para a Casa Branca, cada movimento do Jango parecia um passo na direção errada. Ele falava em reforma agrária, dialogava com sindicatos, retomou o comércio com o bloco soviético e, o que era visto como o pior de tudo, se recusava a isolar a Cuba de Fidel Castro. Não importava muito a intenção por trás. Para os Estados Unidos, o Brasil estava perigosamente saindo da sua órbita de influência. Para tentar controlar a situação, Kennedy mandou um dos seus melhores homens, Lincoln Gordon, que foi um dos cérebros por trás da própria Aliança para o Progresso. A missão dele aqui era bem clara: fazer a aliança funcionar no Brasil e manter o país alinhado, custe o que custar. E é exatamente aqui que os dois campos de batalha, o céu estrelado lá de cima e o solo brasileiro aqui de baixo, finalmente se encontram. E aí eles revelam uma única e ousada estratégia de guerra. O ponto crucial aqui é este: a corrida para a Lua e a crise no Brasil não eram eventos isolados, eram movimentos no mesmo tabuleiro de xadrez global, duas frentes da mesmíssima guerra contra a influência da União Soviética. E essa estratégia de duas frentes teve dois resultados muito, mas muito diferentes.
No céu, o resultado foi o pouso na Lua em 1969, uma vitória tecnológica espetacular transmitida para o mundo inteiro. Já aqui na Terra, o resultado foi o golpe militar de 1964, um movimento mais silencioso que derrubou um governo eleito democraticamente. E como os EUA justificaram isso? Bem, o embaixador Gordon defendia a ideia de que Jango estava planejando o seu próprio golpe para se tornar um ditador. Nessa visão, que era totalmente moldada pelo medo da Guerra Fria, o golpe militar de 64 não era um golpe, e sim uma contra-revolução para prevenir um mal maior, um ato necessário para salvar o Brasil de virar uma Cuba gigante. O legado dessa guerra de duas frentes é, no fim das contas, uma história de contrastes absurdos. Uma história de luz e outra de sombra. De um lado, a gente tem o legado luminoso do programa Apollo, um triunfo da ciência que inspirou o mundo e que nos deu tecnologias que a gente usa até hoje, como purificadores de água e ferramentas sem fio. Do outro lado, tem o legado sombrio da Aliança para o Progresso, um projeto que é visto como um fracasso, manchado pelo apoio a ditaduras militares em nome do anticomunismo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem importante. A história é feita de grandes saltos para a humanidade, sem dúvida, mas quais vitórias a gente escolhe celebrar e transformar em monumento? E quais campos de batalha que foram travados na mesma guerra a gente prefere esquecer, varrer para debaixo do tapete? A resposta diz tanto sobre o passado quanto sobre nós mesmos hoje.